Boa noite a todos. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso seminário sobre guerra espiritual. E continuaremos a partir do que foi abordado nestes últimos 2 dias. Vamos dar prosseguimento de onde paramos e faremos uma breve revisão em instantes. Vamos fazer uma breve oração. Pai nosso que estás nos céus, agradeço por estar conosco durante todo este dia. Agradeço por tua misericórdia e graça que se renovam a cada manhã e agradeço por teu amor por nós e por quereres salvar totalmente todos os que vêm a ti. E Pai, estamos vindo a ti esta noite e muitos de nós podem estar lidando com os ataques do inimigo. Muitos de nós podemos estar sob o cativeiro do inimigo e eu peço, Pai, que fortaleças nossa fé, que nos dês consciência e, o mais importante, que nos dês o poder para quebrar esta fortaleza do inimigo, para sermos livres dele e para experimentarmos a verdadeira alegria, o verdadeiro amor e paz em Cristo Jesus. Grato porque na cruz Jesus destruiu o poder de Satanás e destruiu sua capacidade de nos manter em cativeiro e se alguém te buscar, lhe darás liberdade. Peço que fales através de mim e nos enchas com teu Espírito. Oro em nome de Jesus. Amém. Então, nos últimos dias, investigamos como os demônios atacam antes de mais nada. E os demônios nos atacam em nossas mentes. Não é verdade? Os demônios nos atacarão, antes de tudo, em nossos corações e em nossas mentes. Eles colocarão pensamentos em nossas mentes. E especialmente quando sofremos trauma de infância, especialmente se passamos por luto em nossas vidas, os demônios virão, particularmente, com pensamentos fortes em nossas mentes. E ao abraçarmos essas ideias e permitirmos que as implantem em nossa mente, elas se fortalecerão cada vez mais e, por fim, forjarão uma falsa identidade em nossa existência. Isso se tornará tão forte que, de fato, será a nossa verdadeira identidade, o que pensamos que somos. Então, precisamos ser cuidadosos com aquilo que pode influenciar nossos pensamentos. Precisamos ter cautela com o que vemos e o que escutamos, porque eles podem influenciar nossa mente ou abrir portas. Na noite seguinte, examinamos como os demônios podem nos atacar. Por que eles nos atacam? Por causa de portas abertas em nossas vidas. As áreas em nossas vidas que abrimos e permitimos que os demônios entrem como resultado das coisas que estamos fazendo. E vemos 3 categorias principais. A primeira categoria que vimos são os pecados geracionais. A segunda são os pecados da carne. E a terceira são as práticas ocultas. E o ocultismo é muito abrangente, e nós podemos não perceber que algumas das coisas que fazemos hoje são práticas ocultas ou que permitem que demônios entrem em nossas vidas, então precisamos ter cuidado. Isso dá um significado totalmente novo para muitos de nós que dizem, sabe, me dê uma área cinzenta onde eu ainda possa assistir a certos tipos de filmes. Ou, me dê uma área cinzenta, sabe, onde eu ainda posso ouvir certos tipos de música. Bem, se você entende de guerra espiritual, vai querer ficar bem longe de qualquer coisa preta ou cinza. Permaneça bem na luz, na retidão, e vamos nos certificar de que estamos estabelecendo um relacionamento profundo e próximo com Jesus, porque é Jesus quem pode nos libertar. Então, depois de analisarmos cada uma das portas abertas, eu nos conduzi em oração. E uma vez que você percebe que abriu a porta para demônios, quer eles entrem de forma forte ou fraca, você quer fechar essa porta. E a maneira de fechar essa porta é orar e confessar nossos pecados. Confessar. Então, se há falta de perdão em sua vida, confesse a falta de perdão e ore para que Deus lhe dê sabedoria para se reconciliar. Assim, em certas ocasiões, não é suficiente apenas pedir perdão ou apenas confessar a falta de perdão, precisamos dar um passo adicional para nos reconciliar. Havia uma ombreira bíblica que, por volta de 2019, quase na mesma época, 2019, sua mãe faleceu. Foi realmente como se o mundo dela tivesse chegado ao fim.
Isso a mergulhou em profunda tristeza. Ela começou a perder o desejo de viver e começou a ter muitos pensamentos suicidas. E à medida que os pensamentos suicidas surgiam, ela ficava cada vez mais deprimida e queria abandonar o trabalho bíblico. Inicialmente não notamos, mas quando percebemos, ela mudou-se para minha casa. Por aproximadamente 8 meses, eu a aconselhei quase todas as noites. E o que estava ocorrendo era que esse luto servia de gatilho para diversas situações uma grande falta de perdão que ela agarrou-se a em sua vida e da qual não tinha consciência. A mãe e o pai dela tinham muitos conflitos em casa e a mãe dela a procurava. Ela era a única da família que a mãe escolheu para desabafar sua dor. Entendem? Sem que a mãe dela soubesse, para ela, bastava ter um ombro para chorar, mas ela não percebeu que isso estava causando muito trauma à nossa obreira bíblica. Assim, em seus primeiros anos, ela ouvia a mãe chorar muito, e por isso cresceu com grande falta de perdão e ódio pelo pai. Havia também outras questões familiares. Eles tinham, se não me engano, uns 11 ou 12 irmãos, então era uma família bem grande, e ela era a penúltima filha, então testemunhou muita desestruturação familiar enquanto crescia. Ela tinha uma falsa identidade geral que os demônios implantaram em sua mente, dizendo: estou quebrada, estou quebrada, estou quebrada. Então, sempre que se apresentava e se aproximava, ela começava a dizer: estou quebrada. E tenho problemas na vida, e venho de família desestruturada e sou uma pessoa realmente quebrada. E isso virou parte da identidade dela, e você sabe, foi triste, não é? E isso é algo para refletirmos também. Se há muito luto em sua vida, se sente triste sempre ou ainda pensa: estou quebrado, estou destruído, Jesus ainda não te curou. Não experimentaste a cura, pois, se realmente tens Jesus, a Bíblia diz que devemos ter plenitude de alegria. Devíamos ter uma superabundância de amor transbordante, não apenas pelos nossos entes queridos, mas também pelos nossos inimigos, e devíamos ter paz. A irmã White diz em Caminho a Cristo: uma vida em Jesus é uma vida de descanso. E todos devemos ter descanso e paz na vida. Se não sentimos isso, há algo errado com nossa relação com Jesus. Devemos ir aos pés de Jesus, ou talvez ainda lidemos com portas abertas e influência demoníaca em nossas vidas. Eu tenho encontrado muitos cristãos que sempre me dizem: eu tenho caminhado com Jesus por muito tempo, mas ainda sinto essa tristeza. Ainda não consigo sentir de verdade o amor de Deus na minha vida. Não é assim? E se você está vivenciando isso, é possível que os demônios estejam impedindo que você tenha essa experiência? Ou quem sabe você está apressando sua jornada cristã e não está reservando um tempo calmo e sem correria para estar aos pés de Jesus. E se isso continuar te atormentando ao longo da vida, eu gostaria de aconselhar que busque uma experiência no deserto. Vá para um lugar onde tenha tempo com Jesus, sem pressa, para se sentar aos seus pés, estudar sua palavra, porque com um relacionamento vivo com Jesus, não importa a circunstância, você pode ter alegria. Não importa as circunstâncias ou o que alguém te fez, você pode amá-los e você pode superar esses sentimentos de falta de perdão em sua vida. Mas voltando àquela obreira bíblica, começamos o aconselhamento e ela percebeu que havia muito quebrantamento em sua vida e estava lidando com votos e fortalezas, pois continuava a repetir para si mesma: odeio meu pai, minha família está arruinada, eu estou destruída. Este é apenas o meu destino na vida, estar destruída, viver com tristeza e luto. Mas quando a mãe dela morreu, isso foi apenas o fim do mundo para ela. Tudo isso veio à tona e a forçou a lidar com algumas dessas coisas. E uma das coisas com que ela teve que lidar, como parte de sua falta de perdão, enquanto orávamos juntos, não era apenas perdoar o pai, mas ligar para ele e dizer que o perdoava. E enquanto discutíamos e o Espírito Santo a tocava em seu coração, ela resistia sem parar. Quase 3 meses se passaram até ela reunir a coragem necessária, porque assim que considerava ligar para o pai e dizer: eu te perdoo,
A imagem que os demônios lhe apresentavam era a de seu pai rindo dela e a humilhando, a diminuindo. Agora isso não acabou acontecendo. Os demônios sabiam exatamente qual imagem eles precisavam colocar na mente dela para impedi-la de ter essa reconciliação. E assim, em certas ocasiões, o perdão consiste em ir até o final do processo de reconciliação e a pessoa que lhe causou mágoa comunicar o seu perdão, correto? E de alguma forma, através desse exercício que ela fez, um peso foi tirado de seus ombros e ela conseguiu sentir alívio. Sabrina, nossa obreira bíblica, esteve aqui e partilhou seu testemunho. Ela nos lidera na música. Quando ela veio pela primeira vez à nossa escola bíblica, ela tinha uma autoestima muito baixa, porque havia nascido com um defeito na orelha e tinha crescido, sabe, basicamente, creio que na orelha direita ou esquerda, sem a orelha totalmente formada. E ela sempre teve muito receio de que as pessoas pudessem ver e notar a sua orelha, não é? E no primeiro, enquanto ela passava pelo curso bíblico, treinamento, uma das aulas que ela teve que fazer foi levantar-se e compartilhar sobre seu testemunho e sua orelha. E na primeira vez que ela se levantou, estava tão aterrorizada, porque nunca tinha falado em público, nem compartilhado essa história, desabou a chorar. Mas enquanto insistia em compartilhar isso, novamente, os demônios tinham entrado e constantemente criaram essa falsa identidade nela, eles foram banidos e um grande peso saiu dos ombros dela. Há horas em que precisamos reconciliar, não apenas dizer, eu perdoo e confessar a Deus, eu perdoo. Perdoa-me e me ajude a perdoá-los, e você diz que os perdoa. Às vezes Deus deseja que a gente se reconcilie completamente e que fale também. Então foi assim que ela conseguiu quebrar o voto e a fortaleza ao compartilhar seu testemunho. Então hoje analisaremos alguns tópicos. Primeiro, a limpeza espiritual da casa, e depois vamos olhar para Jesus e como ele lidou com o diabo quando foi tentado no deserto, e aprenderemos algumas coisas muito importantes lá também para nos ajudar na guerra espiritual. E por fim, a entrega total. Em algumas ocasiões, sim, expulsamos demônios e conseguimos auxiliar certas pessoas a serem libertadas. Contudo, quase que imediatamente ou após algum tempo, os demônios tendem a retornar. Veremos os motivos e tudo se conecta à rendição total. Ok? Então, quando conhecemos as portas abertas em nossas vidas, é importante lidarmos com elas. E parte de lidar com as portas abertas é também ir para a nossa casa e fazer uma limpeza espiritual da casa. Se confessamos certos pecados em nossas vidas, mas ainda mantemos objetos em nossa casa que Deus não quer que a gente guarde, então os demônios voltarão. Ou eles começarão a criar problemas na casa ou a fazer todo tipo de bagunça no ambiente familiar. Então, eis exemplos de limpeza espiritual em casa que precisamos observar, como a música em nossos lares. E ao falar em música, temos o ministério Music Verse. Somos apaixonados por este tema. Não falo só de música secular, sabe? Falo também de música cristã contemporânea. Existem certos estilos de música contemporânea que são tão prejudiciais quanto a música secular. E a maneira como conseguimos entender isso e aprender sobre isso foi quando estávamos começando o nosso ministério de música chamado Music Verse. Participamos de um seminário de música e uma senhora lá estava aprendendo a tocar músicas com mensagens subliminares. Músicas tocando-as ao contrário, para ver mensagens ocultas embutidas. E para aqueles que viveram nos anos 80 e 90, vocês saberiam que isso costumava ser uma coisa comum. Tipo, você podia tocar músicas do Michael Jackson ao contrário, podia tocar Rolling Stones ou, sabe, músicas de heavy metal ao contrário e ouvia mensagens satânicas embutidas lá. Eu vou ler para vocês uma citação de um livro de um ex-satanista. Eu compartilharei um pouco mais sobre este tópico. Ela começou a fazer isso com a música cristã contemporânea e descobriu que grande parte da música cristã contemporânea popular que existe por aí
Possui mensagens semelhantes às encontradas em Michael Jackson, nos Rolling Stones ou nos Beatles, onde mensagens demoníacas estão inseridas em suas canções. Lerei citações sobre como é colocado lá. Se tocar algumas dessas músicas ao contrário, falo de Hillsong, Bethel, artistas como Lauren Daigle, há mensagens satânicas nas músicas deles. Então, atualmente, o diabo tem se infiltrado também nesta área da música cristã contemporânea. Por isso, nós precisamos ser extremamente cautelosos com o tipo de música que ouvimos. E para a nossa igreja, por causa disso, sentimos que precisamos criar mais música sacra, e então compusemos. Sabrina compõe canções bíblicas sempre que pode. Não tem como errar cantando a Bíblia. Isso nos auxilia na guerra espiritual, quando ajudamos pessoas combatendo pensamentos negativos bem poderosos. Como disse na primeira noite, para combater pensamentos negativos, ponha em sua mente pensamentos positivos de Deus. Canções das Escrituras são a melhor forma de fazer isso. Também se pode decorar, mas é mais fácil decorar cantando. Assim, canções bíblicas se tornaram muito significativas e importantes, tanto na guerra espiritual, quanto pelo fato de que muita música cristã contemporânea de hoje não provém do espírito correto. Portanto, temos mesmo de analisar a nossa música, os nossos filmes e os nossos livros. Então, se possuem livros de ficção, ficção científica, fantasia ou sobre bruxaria, realmente precisam se desfazer deles. Queimem-nos. Playlists, sabe, nas suas playlists do Spotify, você realmente precisa ver o que tem lá. Nós estamos tentando oferecer uma alternativa ao Spotify, porque mesmo que você as remova das suas playlists, o Spotify tem um jeito de sempre te trazer de volta os tipos de música que você ama e pelas quais é viciado. Então podem ser coisas das quais você precisa se livrar. Amuletos que dão energia, como os de Nova Era, você deve se livrar deles. Ídolos, esculturas de arte, joias, tipo, qual delas é boa ou ruim, é difícil dizer. Então, o melhor a fazer, nos tempos atuais, é livrar-se de todas as joias. O ideal é não usar nenhuma. Onde traçar o limite? Como saber quem abençoou ou encantou? Não há como saber, certo? Assim, joias podem ser uma porta aberta. Itens ocultos, símbolos, cristais. Os cristais do tipo Nova Era são definitivamente portas abertas. Roupas, dependendo do tipo de coisa que você tem nelas, e sabe, os tipos de palavras que estão escritas ali. Se não forem palavras de Deus, é melhor se livrar delas. Astrologia, decoração ocultista, bastões de sálvia. Bastões são uma espécie de bastões de incenso ou coisas que eles queimam. Sim, bastões de sálvia. Então essas são coisas das quais você também deseja se livrar. E às vezes, em suas viagens, você pode ter comprado algumas coisas simplesmente, sabe, no mercado, sem saber que na verdade são itens ocultistas para aquela cultura. Então, é crucial orar antes de adquirir certos itens, para ter certeza de que é correto fazê-lo. Recentemente, eu estava vendo Little Light Studios e havia um testemunho de alguém que comprou as bonecas russas. Você sabe, as que abre e tem uma menor, depois outra e outra. Aparentemente, há um significado espiritual e espiritualista nessas bonecas. E elas não são boas. Eu tinha uma dessas em casa e precisei me livrar dela. Não dê nem venda a ninguém. Isso só passa o problema. É melhor quebrá-los ou queimá-los. Sim. Tinha uma pergunta? Então, livros. As crônicas de Nárnia se encaixam nisso? Não sei. Sim. Tem espiritualismo nisso vendo os filmes. Certo. Quem é o autor? C.S. Lewis. C.S. Lewis, sim. Mas alguns dizem que ele embutiu princípios cristãos naquilo, e outros elogiam. Então, não sei. Orem sobre isso e não se obcecados. É só um exemplo da lista. Você realmente precisa orar e cooperar com o Espírito Santo nisso. Ao voltarmos após a libertação da minha esposa, fizemos uma limpeza espiritual em casa, orando a cada passo sobre o que descartar, inclusive os brinquedos das crianças e afins.
Alguns dos brinquedos de hoje em dia são bastante satânicos, e vocês estão abrindo portas para os corações pequenos deles ao permitir que brinquem com essas coisas. Então, novamente, sabe, é melhor pecar por excesso de cautela em vez de, bem, vamos apenas ficar na área cinzenta, sabe, e ir do branco ao cinzento. Então, eu teria cuidado. Mas orem com cuidado e peçam ao Espírito Santo que os guie. Sim, lá atrás. Tem uma pergunta? Há vários anos nós estávamos ajudando Foi lá nas Dakotas, e tinha um cavalheiro que queria. Eles estavam encalhados e nós lhes demos uma carona até a casa, rebocamo-los e ele nos presenteou com um bastão de golpe. Ele pertencia à nação Sioux. Era um Lakota. E foi um presente para nós. Isso tem algum significado ou é algo relevante? Quer dizer, é só um bastão com pele e um chifre em uma ponta. Era uma maneira deles lutarem para determinar quem seria o mais forte. Se eu te tocasse com a extremidade do chifre, então, isso foi o que eu compreendi. Não posso dizer. É algo para orar. Mas se houver portas abertas, o que pode acontecer é que as pessoas de repente fiquem doentes em casa, ou você acorde em horários específicos da noite, 1 da manhã, 2 da manhã, o tempo todo, ou ouça passos ou barulhos pela casa, certo? Então vai começar a ficar cada vez mais óbvio que algo está errado. Ou se as crianças brincam com coisas mundanas, elas terão um temperamento forte. Ou você sempre tem dificuldade em controlar o comportamento e o caráter deles. Só piora. Então, sabe, isso pode ficar cada vez mais óbvio, mas ore e pergunte ao Senhor se deve mantê-lo em casa. Se Deus não te responder, provavelmente não há problema em manter. Ok, mais alguém? Algo que me pergunto é, arte religiosa é geralmente aceitável? Quando diz arte religiosa, o que quer dizer com isso? Bem, por exemplo, eu tenho alguns quadros que eu adquiri do Nathan Green que contém, tipo... Não conheço o Nathan Green. É adventista. É? Pintou cenas como Jesus entre as pessoas. Ah, certo. Não, tudo bem. Tudo bem? Sim. Isto é bíblico. Onde foi que queimaram seus livros de magia? Qual cidade foi no Novo Testamento? É no livro de Atos? Sim, acho que foi Éfeso. Queriam vendê-los. Eles valiam muito, mas Deus mandou queimá-los. Destrua. Certo. É isso. É daí que vem o princípio, se for o livro de Éfeso. Assim, no livro de Atos, Paulo chega à igreja e diz: vocês precisam se livrar disso. Eles se arrependem e desejam ser batizados. Ele pede que queimem todos os livros, magias e objetos. Então, eles juntam tudo em uma pilha grande e queimam, certo? É daí que tiramos esse princípio. Obrigado. Certo, então, temos jogos, filmes, música que podem se tornar grandes brechas. Existe uma quantidade considerável de conteúdo demoníaco incorporado nos jogos de RPG que são populares atualmente. Temos que ser cautelosos com a questão das mídias sociais também para permitir que nossos filhos tenham acesso a essas plataformas. Dizem que, durante o período da pandemia, houve um aumento significativo, ou seja, em conjunto com a pandemia, de crianças desenvolvendo tiques e a síndrome de Tourette. Compreendem? Então, muitas crianças desenvolveram síndrome de Tourette por rolar em mídias sociais e assistirem a conteúdo demoníaco que não deviam, resultando na vinda de demônios. Então, temos que ter cuidado com as coisas que permitimos que nossos filhos assistam, e até mesmo nós mesmos. Sabe, muitos de nós passam tempo demais nas mídias sociais, só rolando de um vídeo para o outro, e isso também se torna muito viciante. Então, pode-se ver muitos desses, celebridades que costumamos assistir. Taylor Swift. Taylor, isso mesmo. Recentemente, em sua mais recente turnê, em seus concertos, ela literalmente traz para o palco um círculo de bruxas. Estão lançando feitiços na plateia. E adventistas frequentam esses shows também. Então, olhe, o diabo está. Ele sabe que o fim dos tempos chegou. E por isso ele nem sequer já esconde estas coisas, certo?
Ele está a agir às claras, mas nós fomos tão dessensibilizados com os filmes e as séries que temos visto nos últimos 10 anos, que literalmente aparecem demônios no ecrã e nós pensamos, assim, que engraçado, sabem? Ou aparecem bruxas no palco de um concerto e nós pensamos, sabem, é só parte do espetáculo, por isso simplesmente ignoramos. Mas há pessoas que voltaram desses concertos e simplesmente esqueceram o que aconteceu lá. E, portanto, o diabo está literalmente a tentar possuir cada um de nós. Qualquer que seja a via ou qualquer canal que ele possa utilizar, ele tentará nos possuir. Então, tudo isso está por toda parte, nos esportes, na música, nos filmes, e precisamos proteger, precisamos pedir a Deus que proteja nossas mentes e também as mentes de nossos filhos. Como fazemos isso? Certifique-se de que você está envolvido na obra de Deus. Certifique-se de passar tempo todos os dias aos pés de Jesus e se ocupe em concluir a obra do povo de Deus. É assim que devemos nos proteger de todas essas coisas e da possibilidade de nos viciarmos nisso. Então, aqui estão alguns símbolos ocultistas do inimigo que são frequentemente vistos em, todos os tipos de lugares, desde templos maçônicos até diferentes tipos de igrejas, de locais onde não deveríamos estar. Satanismo. Você encontrará muitos desses tipos de símbolos. Até mesmo os logotipos de marcas usam muitos desses tipos de símbolos. Isso nos ajuda a entender que marcas não devemos apoiar. Temos o olho que tudo vê aqui. A cruz invertida usada pela paz. Temos a estrela que eles normalmente usam em sessões espíritas e coisas assim. Vemos os gestos de mão em muitas celebridades, que eles usam basicamente para imitar alguns desses símbolos. E também vemos muitos deles tatuados nas mãos de muitos desses indivíduos. Acho que esqueci o nome do ator, mas ao ganhar o prêmio, ele subiu ao palco e agradeceu a Lúcifer por seu Oscar. Ok, então aqui está um símbolo comum que se vê em Hollywood. Em Hollywood, em Los Angeles, um símbolo comum usado por bruxas, maçons, satanistas e cabalistas. Vou ler-vos uma citação de Rebecca Brown. Ela foi uma médica que ajudou uma ex-satanista a deixar a igreja de Satã. Escutem isto. Ela diz, Elaine, esta é a bruxa. Elaine era, portanto, uma espécie de bruxa-chefe, a que estava no topo da hierarquia, não é? E uma das poucas bruxas nos Estados Unidos que, em determinado momento, estava no topo da hierarquia. E ela diz, Elaine compareceu às cerimônias em estúdios de gravação no EUA, especificamente para dar bênçãos satânicas à música rock gravada. Ela e outros fizeram rituais pondo demônios em cada disco e fita de rock vendidos. Às vezes, invocavam demônios que se manifestavam nas gravações, principalmente nas várias mensagens invertidas. Em muitas gravações, satanistas eram gravados ao fundo, mascarados pelo ruído geral da música, fazendo cânticos e encantamentos para invocar mais demônios cada vez que um disco, fita ou vídeo era reproduzido. Quando a música é tocada, demônios vêm ao local para afligir o músico e quem mais estiver ouvindo. O objetivo? Controle mental. Controle da mente não só para que os ouvintes entendam as mensagens sobre Satanás, mas também para impedi-los de reconhecer que precisam de Jesus e da salvação que ele nos deu na cruz. Muitas das letras das músicas são, na verdade, encantamentos que invocam demônios quando a música é cantada. Isto é o que está a acontecer na área da música rock. Está presente também na área da música cristã contemporânea. Jeff Godwin soube de mensagens invertidas em transmissão de Dan Rather em 1982. Ficou fascinado. Era evidente que as mensagens invertidas não podiam ter sido cantadas ao contrário pelos artistas e soar tão claras. A única alternativa é que os músicos gravaram mensagens satânicas propositadamente e as inseriram de trás para frente na música, ou demônios intervieram. Godwin declara que, em parte da música, nenhuma sobreposição foi adicionada.
Em outras palavras, as vozes que ouvimos nessas músicas invertidas são, na verdade, os sons dos próprios demônios. E então Elaine diz: fizemos encantamentos que colocaram demônios em cada disco e fita de rock que foram vendidos, o que é compartilhado por uma ex-satanista. Certo, Satanás está usando todos os recursos. E seu objetivo final, que sejamos todos possuídos. Isso alinha-se com a lei dominical, como fazer o mundo inteiro curvar-se. Não pode ser simplesmente alguém dizendo: vou declarar lei marcial e todos vamos nos curvar. Sabe, como conseguimos que o mundo todo obedeça, abrindo as portas para os demônios em nossas vidas? Jesus, nosso exemplo. Então vamos dedicar um tempo considerável agora. Certo. Vou nos guiar através do desejado de todas as nações e vamos selecionar alguns conceitos e pensamentos-chave enquanto lemos diferentes parágrafos da obra detalhando a experiência de Jesus e Satanás no deserto, onde ele é tentado por Lúcifer. Vejamos DTN 122, parágrafo 1. De todas as lições aprendidas da primeira grande tentação de Nosso Senhor, nenhuma é mais crucial do que a que se refere ao controle de nossos apetites e paixões. Assim, precisamos, na guerra espiritual que travamos contra o diabo, sabe, frequentemente na igreja adventista, quem quer comer carne discute onde fica a linha tênue, certo? Onde posso encontrar. Até que ponto posso chegar para poder comer carne, não é mesmo? E aqui, a irmã White nos oferece um conselho de grande importância. Você quer ter vitória sobre o inimigo? Certifique-se de que seu apetite está sob controle. Certifique-se de que você está comendo a melhor dieta. Certifique-se de que você está se esforçando ao máximo para seguir a Deus em seus conselhos. Ele nos deu Ellen White. Ele nos deu uma profetisa para a igreja remanescente para nos dar o conselho que precisaríamos, porque somos a geração mais tola da história da Terra. Somos a geração mais fraca da história da Terra. Somos a geração que é mais tentada. Somos a geração mais suscetível a ser possuída por demônios. Então Deus diz: eu lhes darei um profeta para lhes dizer, preto no branco com grande detalhe, o que devem fazer. E o que fazemos? Discutimos como não podemos seguir suas palavras. Questionamos: será que perco a salvação se eu comer carne? Perguntamos: é uma questão de salvação ser vegetariano para mim? Bem, permita-me colocar dessa forma. Em Daniel capítulo 1, nos é dito no final que Daniel e seus amigos optaram por uma dieta vegetariana, uma dieta de leguminosas. E ao fim daquele tempo, por seguirem o conselho de Deus e se recusarem a se contaminar com a porção da carne do rei, que mesmo limpa, tinha sangue e gordura, ao final, quantas vezes mais espertos eles ficaram? 10 vezes. Ora, se fores 10 vezes mais inteligente como a geração mais tola da terra, e fores 10 vezes mais capaz de entender a palavra de Deus, 10 vezes melhor em memorizar as Escrituras, 10 vezes mais apto para dividir corretamente a palavra de Deus, e 10 vezes melhor em reconhecer uma teologia falsa, isso é uma questão de salvação? Exatamente, certo? Então não discuta sobre apetites. Não discuta sobre dietas. É uma questão de salvação, não por causa do que você está comendo, correto? Mas seguindo a melhor dieta que Deus nos deu, podemos ser 10 vezes mais espertos para enfrentar qualquer tentação. Temos 10 vezes mais chance de não perder a salvação. É por isso que devemos seguir a dieta prescrita que Deus nos deu. E cada outro conselho que Ellen White nos oferece, seja em mensagens aos jovens, como os jovens devem se conduzir, ou na maneira como estamos educando nossos filhos para transformar radicalmente nossa perspectiva em relação à educação, não é? Os princípios educacionais de Ellen White no livro Educação, ou Como Proteger Nosso Casamento, todos esses conselhos são para ajudar a geração final a chegar à segunda vinda de Jesus. São livros que nos ajudam a integrar os 144 mil. Controlem nossos apetites.
No próximo parágrafo está escrito: e como isso é alcançado, Cristo nos mostrou. Como podemos alcançar a vitória? Por quais meios ele venceu o conflito com Satanás? Pela palavra de Deus. Somente pela palavra ele resistiu à tentação. Então, como vamos ter a vitória? Como vamos resistir aos pensamentos negativos que dominam nossas mentes? Como podemos superar essa depressão debilitante que às vezes nos atinge logo ao acordarmos pela manhã? Nós necessitamos da palavra de Deus, não é verdade? Mas não só precisamos da palavra de Deus. Precisamos internalizar essa palavra e depois precisamos praticar essa palavra. Assim, não basta apenas conhecer a palavra de Deus. Esse é um bom primeiro passo. Depois, precisamos memorizar essa palavra para usá-la como uma espada da verdade. Mas também precisamos praticar essa palavra. Precisamos ter um desejo fervoroso de que essa palavra seja posta em prática em nossas vidas. Assim podemos vencer pela palavra de Deus. E cada promessa contida na palavra de Deus é nossa. Cada promessa que Deus nos deu, podemos crer nela e ela pode se tornar realidade se a retivermos com fé e nela confiarmos. Muitas vezes ouvimos a palavra de Deus, em especial na guerra espiritual. Muitas vezes essa jornada para obter a vitória se prolonga, é meio que adiada ou se estende por muito mais tempo, porque a pessoa está ouvindo a palavra, mas tem dúvida. Eles custam a crer na palavra de Deus, pois sua falsa identidade, as realidades e as ilusões que os demônios impuseram, ou até mesmo sua dor, são tão vívidas em suas vidas que é difícil confiar na palavra de Deus. Assim, esse processo demora bem mais, né? Deus poderia nos salvar na hora. Deus poderia se livrar dos demônios em nossas vidas imediatamente se nós acreditarmos. Peça e acredite, e Deus nos liberta. Mas, novamente, a tentação é precedida pela insinuação de desconfiança. Se tu és o Filho de Deus, Cristo foi tentado a responder ao sim, mas se absteve da menor aceitação da dúvida. Ele não arriscaria a vida para testemunhar para Satanás. Então, em cada tentação, a palavra se repete e o diabo insinua dúvidas. Então, o que o diabo quer que acreditemos é duvidar da palavra de Deus. Será que Deus realmente vai me libertar? Será que Deus realmente me ama, não é mesmo? E então, para aqueles que enfrentaram trauma em suas vidas, é realmente difícil de acreditar, porque a pergunta dominante que os demônios colocam em nossas mentes é: onde estava Deus quando eu estava enfrentando o trauma, abuso? E muitas vezes, quando estou aconselhando alguém, eu procuro ajudá-lo a enxergar que Deus estava ali, chorando junto com você. Deus estava lá te protegendo porque o diabo, se tivesse a oportunidade, teria tirado sua vida mesmo naquela idade. E aqueles pensamentos avassaladores para tirar sua própria vida, Deus te protegeu e te impediu de realmente colocar isso em prática, caso contrário, você o teria feito. Então, é importante que o indivíduo compreenda que a pessoa que praticou o abuso também foi, em um certo ponto, uma vítima em sua própria vida. Os pecados dos pais passarão à terceira e quarta geração. Assim, precisamos aprender a perceber que os abusadores e os indivíduos que nos infligiram trauma em nossas vidas foram vítimas anteriormente, não é mesmo? E por terem enfrentado isso, eles propagaram-se. E então, podemos escolher culpar a Deus. O que é o objetivo principal dos demônios? E na maioria das vezes, o abuso ou trauma no lar é causado pelo homem. Muitos ataques de Satanás são contra os homens. Sabe por quê? Porque Deus é Pai, e se Ele te levar a ver seu Pai como terrível, um monstro, então você verá Deus como um monstro. E você terá grande dificuldade em confiar em Deus, porque Ele é um Pai, não é verdade? E é por isso que os maiores ataques na família são direcionados aos pais, não é mesmo? As pessoas que costumam faltar na igreja hoje, sabe, são os pais. E assim, Deus, desculpe, Lúcifer tem sido bem-sucedido em eliminar os pais, com o objetivo de destruir a imagem que possuímos de Deus, o Pai. Então, à medida que somos curados e alcançamos a vitória,
Uma das coisas importantes que precisamos aprender a restabelecer é o amor do Pai. E por isso você precisa dedicar tempo para estudar o caráter do Pai e o caráter de Jesus. Você precisa dedicar tempo para meditar e imaginar como é isso, como se manifesta o amor do Pai, como se manifesta o amor de Jesus. E por isso é crucial dedicarmos tempo frequentemente, certo? Ellen White disse: se dedicássemos 1 hora por dia à vida de Jesus, em especial seus últimos momentos, nosso amor a Deus cresceria. Quer que seu amor a Deus aumente? Você teve uma má experiência com seu pai terreno? Você precisa restabelecer uma melhor compreensão do amor do Pai Celestial? Então, vá e contemple a cruz. Releia os capítulos de O Desejado de Todas as Nações sobre o Calvário e está consumado. Todas as vezes que me sinto desanimado em minha experiência pessoal e sinto-me abatido e que minha jornada com o Senhor possa ter chegado a um platô ou que não esteja a crescer, eu vou direto para a cruz. É na cruz que seu amor por Deus crescerá e seria bom imaginarmos essas cenas frequentemente. Ok, a dúvida. Temos que resistir e combater essa dúvida. O tentador pensou em se aproveitar da humanidade de Cristo e incitá-lo à presunção, mas Satanás pode apenas solicitar, não forçar ao pecado. Entendeu? Ele não pode nos obrigar a pecar. Muitas vezes pensamos, estou indefeso. Eu não consigo, sabe? Esse é o meu jeito. Eu nunca vou conseguir superar. Ele pode nos tentar, mas a decisão é nossa. Então, devemos orar para que Deus fortaleça a nossa vontade e dediquemos mais tempo aos pés de Jesus, memorizando as Escrituras. Assim, quando a tentação surgir e nos sobrecarregar, o Espírito Santo, se tivermos a Escritura memorizada, poderá nos lembrar e interceptar a tentação que se aproxima. Ao cairmos no pecado, é porque não dedicamos tempo à palavra de Deus. E, em segundo lugar, não memorizamos escrituras suficientes para que o Espírito Santo possa nos recordar delas. Essa é a forma de lutar, não é? Então, a menos que Cristo consentisse com a tentação, ele não poderia ser vencido. Nem todo o poder, e isso é incrível. Nem todo o poder da terra ou do inferno poderia forçá-lo, nem que fosse em mínima medida. Nem o poder de Satanás nos força a pecar se nos apegarmos a Jesus. Então, o problema é que Jesus não é real o bastante para nós, a ponto de não querermos nos apegar a Ele nos momentos de maior tentação. Nem todo o poder da terra ou do inferno pode nos forçar a pecar se nos apegarmos a Jesus. Esse é o nosso problema. Se nos apegarmos à palavra de Deus, nem todo o poder do inferno ou da terra ou do inferno poderia nos forçar. O tentador nunca pode nos obrigar a fazer o mal. Ele não controla mentes, a não ser que se rendam a ele. Como chamamos isso? O que significa render-se ao seu controle? Chamamos de portas abertas. Nós escolhemos abrir essas portas e podemos escolher fechá-las, se quisermos. Ele não controla mentes a menos que se rendam ao seu controle. A vontade deve consentir. A fé tem que soltar o seu domínio sobre Cristo para que Satanás possa exercer o seu poder sobre nós. Contudo, cada desejo pecaminoso que nutrimos concede-lhe um ponto de apoio. Assim, qualquer desejo pecaminoso, qualquer porta aberta que decidimos manter, em vez de nos desapegarmos, torna-se um ponto de apoio para o diabo. Cada ponto em que falhamos em corresponder ao padrão divino é uma porta aberta pela qual ele pode entrar para nos tentar e nos destruir. E cada falha ou derrota de nossa parte dá a ele a oportunidade de zombar de Cristo. Entendido? Então temos que fechar as portas abertas. Assim que souber, assim que Deus te alertar sobre portas abertas em sua vida, haja rapidamente, porque enquanto você demora, enquanto fica remoendo, será que eu fecho essa porta aberta? Não sei. Deixa-me ficar no vale da indecisão, mais demônios virão para a batalha. Assim que você souber de algo, é melhor resolver isso, porque mais demônios virão para manter essa porta aberta ou forçá-la a se abrir ainda mais. Então temos que tomar essa decisão imediatamente se Deus falou aos nossos corações.
mas a fé de forma alguma se alia à presunção. Somente quem possui fé genuína está seguro contra a presunção, pois ela é a contrafação de Satanás da fé. A fé reivindica promessas e dá frutos na obediência. A presunção também alega as promessas, mas as usa como Satanás para justificar a transgressão. Então, o que é presunção? Presunção é reivindicar as promessas de Deus sem responsabilidade moral. Sim, reivindicamos as promessas de Deus. Sim, eu venho à igreja, ouço sermões, leio a Bíblia. Mas, se eu não submeter toda a minha vontade para obedecer a Deus, e orar pedindo força a Ele para obedecê-lo e tomar essa decisão em meu coração de que vou obedecê-lo, então é apenas presunção. E seremos guiados por todo tipo de teologia falsa. A presunção as usa como Satanás para justificar a transgressão. A fé levaria nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obedecer aos seus mandamentos. A presunção os fez transgredir sua lei, crendo que seu grande amor os livraria das consequências do pecado. Não é fé que reivindica o favor do céu sem cumprir as condições sob as quais a misericórdia deve ser concedida. A fé genuína tem seu fundamento nas promessas e provisões das Escrituras. Desobedecer e exigir que Deus cumpra suas promessas, independente do que fizemos, é outra forma de presunção. Então, garantiremos que não teremos presunção em nossas vidas. É outra forma de o diabo entrar. Deus nos diz para fazer algo, mas nós resistimos, ainda querendo liberdade. Isso não pode acontecer. Frequentemente, quando Satanás falha em incitar a desconfiança, ele nos conduz à presunção. Vou pular direto para o final. Meditação e oração nos impediriam de agir impulsivamente e assim estaríamos a salvo de muitas derrotas. Se você for uma pessoa compulsiva, que faz as coisas primeiro e depois pensa nas consequências, então você precisa meditar e orar. Entendeu? Se quer reverter seu comportamento compulsivo. Muitas personalidades. O demônio pode nos dar um pensamento, talvez nem ruim, mas corremos para agir só para ver que não era o que Deus pedia. Ou muitas vezes formamos nossa opinião e não conseguimos nos desapegar dela, então agimos primeiro. A forma de lidar com essa situação é acalmar a nossa mente por meio da meditação e da oração. Meditação e oração é ler e refletir na Escritura e na atividade de Deus em sua vida. A meditação e a oração são cruciais para que não hajamos impulsivamente, pensando que Deus sempre nos salvará, correto? Assim, o diabo está sempre a procurar tentar aqueles que se movem e pensam rapidamente para então agirem de forma compulsiva. Deus nos prova, Ele tem um propósito para o nosso bem. Jesus não presumiu das promessas de Deus, indo à tentação sem ser chamado. Ele também não se entregou ao desânimo quando a tentação veio sobre ele, e nem nós deveríamos. E assim, esta mensagem se dirige àqueles dentre nós que tendem à autopiedade. Por que Deus? Por que estou nesta situação? Onde está o Senhor? Por que enfrento dificuldades? Deus, se não me tirar desta situação, vou desistir de você. Mas, como diz aqui, Jesus não presumiu das promessas de Deus indo à tentação sem ser convidado, o que é para quem age rápido. E ele também não teve autopiedade. Ele não sentiu autopiedade devido à situação. Ele sempre acreditou que o Senhor está no controle. A fé verdadeira exige que vivamos nossas vidas com o princípio de que, não importa o que estejamos enfrentando, Deus está no controle. Se porventura eu estiver enfrentando uma situação bem difícil na minha vida, Deus está no controle. Ele tem um propósito para essa situação. Às vezes nós mesmos provocamos isso. Então, se você está numa situação difícil, também precisa lembrar que pode ser por causa das más escolhas que você fez. Deus nos tira dessas situações. Então, o que fazemos antes de agirmos precipitadamente? Orai, meditai e orai. Por isso, tempo sem pressa na presença de Jesus é tão importante em nossa vida. Temos que aprender a passar horas aos pés de Jesus
para que, ao sairmos ao mundo, sejamos decisões em oração, sempre buscando a Deus primeiro, passando tempo em Sua palavra e nunca nos apressemos, pensando que pode ser tarde demais se não agirmos rápido. Temos que desacelerar. Deus está no controle. Deus está no controle. Qualquer provação que Ele permita tem um propósito para o nosso bem. Não ceda à tentação e nem se entregue à autopiedade ou ao desânimo. Cristo disse ao tentador: para trás, Satanás. Pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ok? Então, quando reconhecemos que é verdadeiramente Satanás nos atacando, assim como Jesus, precisamos aprender a repreender o tentador. Para trás de mim, Satanás. O outro versículo é Zacarias 3:2. O Senhor te repreenda, Satanás. Podemos reivindicar e ordenar a Satanás, pois Deus nos deu autoridade em nome de Jesus para que ele se retire e nos deixe em paz assim que o reconhecermos. Assim, Cristo repreende o adversário por meio da palavra de Deus. Cristo ordena que busquem. Cristo ordena que busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, mas Satanás anda ao lado deles e diz: independentemente do que seja verdade sobre a vida eterna, para ter sucesso neste mundo, você deve me servir. Tenho seu bem-estar nas minhas mãos, e quem luta contra a guerra espiritual, essa é a batalha que enfrenta. Será que consigo transpor a cortina de fumaça e essa realidade que os demônios trouxeram à minha vida, buscando me aprisionar e enjaular? Ou vou permanecer nesta prisão, ou então vou superar com força essa cortina de fumaça e entender que, ao me apegar às promessas de Deus, enquanto me apego, os demônios terão que ir embora? Então, no primeiro dia, contei sobre uma de nossas obreiras bíblicas que sentia aquela dor profunda no coração. Nada é mais real que dor profunda ou ansiedade, ou doenças e outras coisas que nos afligem, onde os demônios nos assediam. Mas, quando ela percebeu que o Senhor é de fato um Deus de amor e que Ele jamais a teria afligido com tanto sofrimento e punição, mesmo diante de seus erros e pecados, não é mesmo? Então ela, você sabe, fez um aborto logo após terminar o ensino médio. Isso a levou à incapacidade de se perdoar, não é verdade? E então veio a dor esmagadora e por 7 anos ela viveu com essa dor o tempo todo e aprendeu a aceitar que era uma consequência do seu pecado, sabe? Um falso entendimento, sabe, do amor de Deus. E então, enquanto aconselhávamos e a palavra, e eu mostrei a ela as Escrituras e falamos sobre como um Deus de amor não a manteria nesse tipo de tortura, ela teve que passar por 3 semanas lutando uma batalha em sua mente para pensar: se eu repreender os demônios, eles vão embora? Ela travou essa batalha em sua mente. E finalmente, após cerca de 3 semanas de aconselhamento semanal, ela chegou ao ponto em que tomou uma decisão firme. Não importa quanto tempo leve, vou repreender este demônio até ele ir embora. Quando ela chegou a esse ponto, o repreendeu 1 vez e ele voltou. 2 vezes voltou. Na terceira, ele se foi. Na jornada, às vezes, ao ajudar as pessoas a vencer, elas precisam superar essa crença e buscar primeiro o reino de Deus, estudar e crer nas promessas de Deus. É uma jornada. Para alguns, leva mais tempo. Outros compreendem logo. Vemos as histórias de grande fé na Bíblia. As histórias de grande fé na Bíblia, ambas são de gentios. Nenhum deles era judeu. E isso nos mostra que isso não tem nada a ver. A grande fé não tem nada a ver com há quanto tempo você conhece Jesus. Alguns crescemos na igreja e quanto mais tempo, mais fraca a fé se torna. Os discípulos eram repreendidos pela pouca fé. Mas a mulher cananeia e o centurião vêm a Jesus, ouviram sobre ele e creram imediatamente. Vieram a ele e disseram: você tem todo o poder.
Por favor, diga a palavra, sei que acontecerá. Eles mal o conheciam, mas creram nas promessas dele e o milagre aconteceu de imediato. Assim, aqueles que são curados e alcançam a vitória mais rapidamente são os que conseguem ouvir a palavra de Deus, e creem e agem imediatamente, não é? Se você pensar bem, o que é que tem a perder? Você ouve e crê nas promessas. Se não der certo, pode deixar de crer depois. Mas quanto mais rápido você acreditar nas promessas e quiser repreender os demônios, querendo lutar através do quê? E sabe seguir os conselhos que recebeu, fechando aquelas portas abertas, mais rápido teremos liberdade. Assim, de modo geral, a situação tende a se prolongar consideravelmente, pois as pessoas têm grande dificuldade em assimilar, acreditar e agir de acordo com a verdade que Jesus lhes revela. A divindade brilhou na humanidade, Satanás não resistiu à ordem. Contorcendo-se de humilhação e raiva, retirou-se da presença do Redentor do mundo. A vitória de Cristo foi tão completa quanto o fracasso de Adão. Assim podemos resistir à tentação e forçar Satanás a se afastar de nós. Jesus conquistou a vitória através de quê? Submissão e fé em Deus. O apóstolo nos diz: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará. Tiago 4, 7. Temos uma canção bíblica sobre os versículos 7 e 8. Isso deve ser memorizado. Quando o diabo vier nos tentar com pensamentos poderosos e negativos, comece a cantar este trecho da Escritura: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele virá a vocês. Não podemos nos salvar do tentador, pois ele venceu a humanidade. Quando agimos por conta própria, viramos alvo de suas tramas. Muitas vezes, o outro problema que enfrentamos é que quando alguém está sob cativeiro, primeiro quer tentar lutar com seu próprio esforço. Ou os demônios mentem e os enganam, fazendo-os crer: devo me esforçar ao máximo. Eu tenho que resolver isso sozinho e, sabe, quando eu conseguir, então estarei livre. E, infelizmente, eles estão enganados e perdem, ficam desanimados. E, portanto, necessitamos aprender a nos apoiar no poder de Deus. É preciso nos submeter totalmente a Ele. É uma rendição completa. Muitas das vezes, quando estou no aconselhamento, os demônios voltam depois que os expulsamos, sabe, depois de expulsá-los. E a principal razão para isso é que a pessoa ainda não aprendeu a se render completamente. Assim, quero mostrar a vocês o significado disso, usando como base o livro Fé e Obras, de Ellen White. É uma compilação, sim, mas vamos observar atentamente algumas das coisas. Disse o apóstolo Paulo: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E assim foram alguns de vocês, lavados, santificados, justificados em nome de Jesus e pelo Espírito de Deus. A falta de devoção, piedade e santificação externa provém de negar Cristo, nossa justiça. O amor a Deus precisa ser cultivado. Como crescemos na caminhada cristã? Não é somente por ter mais devoção ou piedade ou por meio de santificação. Você sabe, ou tudo isso pode estar ausente. E podemos renovar isso através de ter o amor de Deus em nossos corações, não é mesmo? E assim negamos a Cristo na ausência de devoção, piedade e santificação. Mas por que negamos a Cristo? É porque não temos o amor de Deus em nossos corações. E tantas vezes quando chegamos. Muitos de nós crescemos na igreja pensando que só porque apareci na igreja, só porque participo do louvor, só porque, sabe, prego, ensino ou oro, que esse é o meu relacionamento com Deus. Não é. A nossa relação com Deus está inteiramente ligada à experiência de sentir e viver o seu amor. Não é verdade? Então precisamos nos certificar, enquanto estamos voltando enquanto buscamos a vitória sobre o inimigo, que estejamos experimentando o amor de Deus em nossas vidas. E como conseguimos isso?
Uma classe perverte a justificação pela fé e negligencia as condições da palavra de Deus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ela fala de um grupo que diz não precisar guardar todos. E vocês sabem de quem falo. Há um erro igualmente grande da parte daqueles que afirmam crer e obedecer a todos os mandamentos de Deus, mas que se opõem aos preciosos raios de luz novos para eles, novos aos que guardam o sábado, refletidos da cruz do Calvário. Os primeiros não veem as maravilhas na lei de Deus para os que a praticam. Os demais, os adventistas, cavilam sobre trivialidades e negligenciam os assuntos mais importantes, a misericórdia e o amor de Deus. É por isso que muitos de outras denominações que vêm para a nossa igreja olham para nós e dizem: nossa, esta igreja é tão fria. Eu, de fato, já passei por isso. Saí da igreja e depois voltei. Meu grande e fervoroso desejo era auxiliar os outros a sentir o amor de Deus. E é aqui que mora o perigo. Quando nós nos aprofundamos, quando nós mergulhamos profundamente na verdade, há o perigo de nos esquecermos do amor. Ao nos aprofundarmos nos mandamentos divinos, obedecendo e estudando sua palavra, corremos o grande risco de esquecermos a misericórdia e o amor. Mas no outro extremo, eles têm misericórdia e amor, pois é só isso que eles têm, mas não a verdade. Então, muitas vezes, irmãos de outras denominações vêm à igreja em busca da verdade, mas por falta de amor, justificam que amor e misericórdia são mais importantes, mas ambos estão errados. Precisamos de verdade, misericórdia e amor, precisamos de equilíbrio. Não há misericórdia e amor sem verdade, nem verdade sem misericórdia e amor. Ela está falando dos dois extremos e precisamos encontrar o equilíbrio, ter misericórdia, amor e a verdade. Muitos perderam muito por não abrirem os olhos da mente para discernir as maravilhas da lei de Deus. De um lado, religiosos divorciaram a lei e o evangelho, falando de outras denominações, enquanto nós, adventistas, de outro, fizemos o mesmo. Não mostramos ao povo a justiça de Cristo, nem o total significado do seu grande plano de redenção. Ignoramos Cristo e seu amor inigualável. Trouxemos teorias e raciocínios, pregamos discursos argumentativos, estamos tão focados na teologia e sabe se era a Roma pagã diária ou se eram os sacrifícios diários de Jesus Cristo, ou sabe o quê? Sabe qual outra teologia que queremos discutir, mas esquecemos de que é preciso amar e ter misericórdia daqueles que estão na igreja. Às vezes, somos bastante impiedosos uns com os outros, pela forma como massacramos figuras públicas que caíram em desgraça, que tiveram quedas morais. Nos últimos anos, tivemos muitos pregadores famosos que tiveram uma queda moral e eu vi outras figuras públicas massacrá-los sem piedade em público. Como se eles nunca tivessem pecado e como se aquele fosse o único pecado maior do mundo. E muitos de nós ficamos tão firmes na doutrina que às vezes não temos o amor de Cristo. E quando você não tem o amor de Cristo e a misericórdia em seu coração, tudo o que você pode fazer é usar a lei para matar pessoas. Homens não convertidos pregaram no púlpito. Eles nunca experimentaram a doçura do perdão de seus pecados através de uma fé viva e confiante. Como podem pregar o amor, compaixão e perdão de Deus por todos os pecados? Como dizer, olhe e viva? Olhando para a cruz do Calvário, você terá o desejo de carregar a cruz. O Redentor do mundo pendia na cruz do Calvário. Contemple o Salvador, em quem habita toda a plenitude da divindade. Podem ver o sacrifício do amado Filho de Deus, sem que seus corações se derretam e se quebrantem, prontos para se renderem a Deus de corpo e alma? Muitas vezes, ao ajudarmos alguém com libertação, eles só querem ser livres, mas não querem Jesus. Não querem tal relação com Jesus. Deus, em sua misericórdia, os liberta, pois não os quer sofrer, mas os demônios logo voltam. E assim, quando vemos esse ciclo contínuo,
dos demônios retornando, isso acontece porque eles não desejam Jesus. Eles querem ser livres, mas não querem Jesus. Havia uma história que uma mentora minha da Austrália que fazia libertação me disse, ela me contou que ao ajudar um rapaz com libertação para que se libertasse do inimigo, isso se estendeu por semanas. Ela não entendia o porquê, pois ela o libertava, expulsava os demônios, mas na metade da semana, ou quase imediatamente, eles já retornavam. Após semanas assim, ela estava exausta. Ela orava, suplicava a Deus e ele a inspirou a ir falar com ele. Ela foi e lhe disse, por que você não permite que Jesus liberte sua vida dos demônios? Ele então respondeu, bem, se os demônios realmente forem embora, então vou perder meu auxílio-doença, pois ele estava recebendo o auxílio porque era classificado como tendo uma doença mental. Então ele não queria ser totalmente livre dos demônios. Ele queria que os demônios parassem de torturá-lo, mas não queria Jesus em sua vida, pois significava que teria que voltar a trabalhar. E ele não queria voltar ao trabalho. Há muitas razões que os demônios põem em nossas mentes para não sermos livres. Mas, primeiramente, não queremos Jesus em nossas vidas. Então, o que aconteceu com ele? Ela parou. Não se pode ajudar quem não quer ser ajudado. Jesus pode ajudá-los, mas eles precisam querer Jesus a todo custo. Ok, vamos continuar. Que este ponto fique bem claro em nossa mente, em cada mente. Se aceitamos Cristo como Redentor, devemos aceitá-lo como governante. Você quer que Jesus te liberte? A única forma de ele te libertar é se o fizeres Senhor da tua vida. Significa que o que ele te disser, a verdade que ele colocar em seu coração, o que ele revelar, você aceita e obedece. Você abraça isso. Mas se você reluta e fica em cima do muro, meio que sabe, deixa eu, me dê um tempo. Essa é uma das respostas comuns que sempre ouço. Me dê um tempo. Você se move rápido demais. Bem, é você quem quer ser livre, não eu. Deus se move como você, se revela a verdade a eles. Eles devem fazê-lo governante, pois o que Deus nos dá é um mandamento. Não é bem se você, se for conveniente. Se, ou se desejar, se sentir bem em fazê-lo, por favor, faça isso. Não, é um mandamento. Então, se desejamos ser livres, Cristo precisa governar a nossa vida. Não teremos plena certeza e confiança em Cristo como Salvador até que o reconheçamos Rei e obedeçamos seus mandamentos. Assim, provamos lealdade a Deus. Possuímos então a verdadeira fé, porque é uma fé que opera por amor. Diga-o de coração, e esta é uma das orações que pode incluir nas suas orações frequentes. Senhor, creio que morreste para redimir minha alma. Se tu valorizaste tanto a alma a ponto de dar a tua vida por mim, eu responderei. Entrego a minha vida, com suas impossibilidades e fraquezas, aos teus cuidados. A vontade deve harmonizar-se à vontade de Deus. Quando isso acontece, nenhum raio de luz que brilha no coração e na mente será resistido. A alma não se blindará com preconceitos, confundindo luz com escuridão. A luz do céu inunda a alma, fazendo melodia a Deus. Precisamos submeter nossa vontade a Ele. Quando queremos estar livres do inimigo, não podemos reter nossa vontade. Não podemos nos dar ao luxo de hesitar, de duvidar ou de procurar por mais evidências quando Deus nos revela a verdade, quando nos mostra o caminho, quando nos indica a porta. Submeta sua vontade a dele. O quanto cremos, aproximem-se de Deus e ele se aproximará. Isto significa estar muito com o Senhor em oração. Quer ter vitória? Passe muito tempo em oração. Precisamos de mais oração. Precisamos lutar com Deus. Precisamos acreditar que Ele é o único que pode nos salvar. Mas muitas vezes, ao aconselhar alguém, Deus é tipo um canal e depois elas têm o canal número 2, 3, 4 de como vão se libertar. E elas vão tentar resolver parte disso com a própria força, com o conselho de outra pessoa, e Deus é só mais um canal. Temos que ignorar outros canais, ajoelhar e orar.
Aqueles educados no ceticismo que nutriram a incredulidade e teceram dúvidas em sua experiência, ao serem convencidos pelo Espírito de Deus, veem como dever pessoal confessar essa incredulidade. Quanto mais rápido agirmos de acordo com a convicção em nosso coração, em vez de duvidar, questionar e ter dúvidas, como ela disse, quanto antes superarmos isso e fizermos o que Deus pede, mais rápido seremos livres. E o inimigo da fé é a incredulidade. Eles abrem seus corações para aceitar a luz que lhes é enviada e, pela fé, saltam do pecado para a retidão, da dúvida para a fé. Esta é a batalha que acontece no coração de todos ao lidar com possessão ou guerra espiritual. Estamos travando essa batalha entre a fé e a dúvida. Quanto mais cedermos à dúvida, mais poderosos os demônios se tornarão. E aí teremos que passar por outro ciclo novamente. Eles se consagram a Deus para seguir sua luz em vez de suas próprias faíscas. À medida que mantêm sua consagração, verão uma luz crescente que brilhará mais e mais até o dia perfeito. A incredulidade que é nutrida na alma tem um quê? Poder enfeitiçante, feitiço. Forte, não é? Parece místico. Quanto mais nos apegamos à incredulidade, mais oscilamos. Devo ou não? Fecho as portas abertas ou não? Mais forte a dúvida fica, virando um poder enfeitiçante. As sementes da dúvida que semearam darão frutos, mas devem continuar a arrancar toda a raiz de incredulidade. Então não basta, uma vez libertos, parar nesse ponto. Eu preciso arrancar toda a incredulidade que eu tenho em minha vida e cada uma dessas incredulidades são portas abertas para os demônios voltarem. Então, ao iniciar este caminho, preciso ir até o fim e me livrar de tudo. Você não pode simplesmente dizer, eles pararam de me atacar. Podem ter parado hoje ou por uma semana, mas voltarão logo, não é? A menos que continue a arrancar todas as pequenas raízes de incredulidade. Quando essas plantas venenosas são arrancadas, param de crescer sem alimento em palavras e ações. Então, como nutrimos nossa dúvida? Como a incredulidade é nutrida? Pelo que falamos e agimos. Então, as portas abertas se escancaram quando aceitamos o pensamento que nos é dado e então eu o expresso em palavras ou o coloco em prática. O demônio do suicídio começa a assumir um controle mais forte do corpo na primeira vez que o indivíduo se corta. Então, o demônio do suicídio age implantando pensamentos como eu devia me matar, eu devia me matar, eu deveria me matar. Aí a pessoa só fica entretendo esses pensamentos, né? Aí um dia, passando pela cozinha, ela vê a faca e de repente vem o pensamento. Eu deveria me cortar. Devo me cortar. A primeira vez que surge, as pessoas pensam, que loucura, e vão embora. Na segunda vez eu paro. Na terceira, eu realmente paro. Na quarta, pego a faca. Na quinta, de fato, ponho a faca no braço. E quando me corto, isso começa a abrir as portas para o demônio do suicídio, e antes que eu perceba, meu braço está todo cortado. Nesse ponto, estou realmente pensando em tirar a própria vida e é tão real. E é apenas pela graça de Deus e pelos anjos do céu, batalhando naquele instante, que Deus nos impede de tirar a própria vida e, por sua graça, nos conecta com alguém que pode nos ajudar. E este é um dos sintomas da possessão pelo demônio do suicídio. Então, esse é um exemplo de quando o alimentamos com palavras e ações. Quando você tem pensamentos depressivos e repete, estou deprimido, ou não consigo fazer nada da minha vida, eu sou um lixo, não sei o que fazer da minha vida. Se você continua a dizer isso, não é tão ruim quanto deixar fermentar, mas no momento em que você diz, o demônio da depressão ganha uma posição mais forte. Assim, esses são os passos para a possessão. A alma precisa ter as plantas preciosas da fé e do amor no solo do coração e lá entronizadas. Como ter fé? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra. Deus, palavra de Deus. Como construo minha fé? Estudando-a
e o amor olhando para a cruz, entendeu? Então eu tenho que ir e ler as palavras de Deus, especialmente em relação à cruz. No deserto, quando o Senhor permitiu que serpentes picassem os israelitas, Moisés recebeu ordens para erguer uma serpente de bronze e mandar os feridos olharem para ela e viverem. Mas muitos não viram auxílio nesse remédio divino. Os mortos e moribundos estavam ao redor e sabiam que sem a ajuda divina, o destino era certo. Muitas vezes, quando aconselho alguém, a pessoa sabe que só pelo poder de Deus conseguirá se libertar. Mas ouça bem isto. Por que não se libertam? Eles se lamentariam. Qual é outra palavra para lamentar? Ruminar, reclamar, autopiedade. Eles lamentavam suas feridas, suas dores, sua morte inevitável, até que suas forças estivessem esgotadas e seus olhos estivessem vidrados, quando poderiam ter recebido cura instantânea. Você consegue imaginar tal coisa? E é assim que a guerra espiritual acontece. Então, os israelitas estavam todos morrendo ao redor de Moisés, e Moisés trouxe à frente a serpente de bronze, levantou-a e disse: Para todos, aqui está o remédio. Olhem e vivam. Olhem para a serpente de bronze e vocês viverão. Mas a maioria morreu. Por quê? Imagino que fossem os pensamentos que passavam pela mente deles. Estão no chão, morrendo e sentindo a picada da serpente. É bem doloroso, não é? Real para eles. E assim, todos os pensamentos bombardeiam a mente deles, dizendo: nunca olharei para aquela serpente. Deus foi quem me causou isso, então por que eu sequer olharia para a serpente? Ou, Deus não se importa comigo. Ele permitiu que essas serpentes viessem. Não há como eu olhar para elas. Deus não vai funcionar, então por que eu olharia? Só precisa olhar. Não, vou olhar para baixo. É isso que acontece na guerra espiritual. Que quando Cristo é apresentado ao indivíduo, há uma grande batalha da mente que acontece e pensamentos negativos estão disparando em suas mentes para dizer: não olhe. Não se incomode em olhar. Foi Deus quem te colocou lá em primeiro lugar. Ele não vai te salvar. Não dê a Ele o prazer de olhar para cima e não acontecer nada. Nem sequer tente. Bastava levantar a cabeça para serem salvos e mesmo assim a maioria se perdeu. Isso é o que ocorre na guerra espiritual. Tudo o que precisam fazer é abraçar a verdade que lhes é dada, fechar as portas abertas, mas a batalha começa assim que os demônios sabem que foram expostos. Então, a guerra espiritual começa assim que você vem a esta reunião. E os demônios farão com que você não olhe para cima. Os demônios farão com que você nem tente. O que você tem a perder? Apenas siga os passos dados. Se não funcionar, desista, mas se funcionar, você será salvo. Mas os demônios vêm e nos dizem: não sei. Onde estava Deus em tudo isso? Não sei se devo crer. Parece loucura, muito rebuscado, extremo demais. E eles se afundam em seus. Eles lamentam suas feridas, suas dores, sua morte certa, até que suas forças se esgotaram. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim o Filho do Homem foi erguido para que todo crente não pereça, mas tenha a vida eterna. Se ciente dos seus pecados, não os lamente com todas as forças, mas olhe e viva. Se você está ciente das portas abertas em sua vida, não delibere, não discuta, não debata, não hesite, não pare. Apenas olhe e viva. Apenas confesse seus pecados. Confesse-os. O que isso importa para você? Por que é tão difícil? Por que você quer se apegar a isso? Experimente se precisar, né? Era só experimentar, né? Vou só olhar. Se não der certo, morro de qualquer forma. O que tenho a perder? Mas o problema é que muitas vezes nessa batalha que se trava na mente, essas dúvidas são tão fortes e avassaladoras que preferem se apegar a elas e não as soltar. E é por isso que muitos não são libertos. Quando oram por liberdade e Deus traz o remédio, ficam assim: não sei. Não sei se devo ou não. Devo? Não devo? Ou tentam apenas um passo. Talvez deem uma olhada e pensem: não, melhor não. Olham de novo. Não, é melhor não. Eles se recusam a ir até o fim.
Havia uma garota que estávamos tentando ajudar, tanto Tim quanto eu, pelo telefone. Ela estava totalmente possuída por demônios e todas as noites eles a torturavam intensamente e a atormentavam. E na primeira vez que a aconselhamos, atacaram e tentamos a libertação dela. E ela tentou chamar por Jesus, e cada vez que ela tentava, eles a sufocavam. Eles a seguravam pela garganta, e quando ela tentava orar, ela estava literalmente soltando berros. Ela não conseguia respirar adequadamente, sabe? E era realmente doloroso. E como eles causaram essa dor nela, ela ficou com tanto medo que não queria orar. Apenas seguimos aconselhando, e essa garota, quando ela nasceu, os pais do pai dela, a família do pai, queriam um menino, não uma menina. Então procuraram um feiticeiro para lançar um feitiço sobre ela, e ela cresceu pensando que era menino, não menina. Isso mesmo. E sabe, isso. Ela cresceu querendo ser lésbica. E isso se deu pelos feitiços, que sabe. E essa parte da família a odiava muito. Nós viemos de uma parte do mundo, especialmente em muitas partes da Ásia, onde as famílias querem um menino para levar o nome da família e não se importam com as meninas. E assim ela cresceu com esse ódio profundo no coração por seu pai e pela família dele. E então o pai faleceu, e os demônios a atacaram com tudo, porque agora ela sentia tanto o luto quanto o ódio, e tudo estava simplesmente transbordando. E quando fomos ter com ela, sabe, nós lhe dissemos, você precisa se libertar da falta de perdão. Aconselhamos, arrependa-se, mas ela disse, não consigo. Não consigo perdoar o fato de que Deus permitiu que fizessem isso comigo, e não consigo perdoar o fato de que minha própria família faria isso comigo. E então ela ficou presa, lamentando. As feridas, as dores e a morte certa, não é? E até hoje ela me manda mensagens de vez em quando e eu sei que ela quer liberdade, mas ela não quer a Jesus. E ela ainda culpa a Deus pelo que está sentindo e não vai se desapegar da dor, sabe, da morte certa, da dor, das feridas que aconteceram com elas. Então, às vezes, parte do percurso é abandonar isso, mesmo que não consiga entender. Ou ter uma perspectiva diferente do que os demônios têm posto em nossas mentes. Mas esse pensamento é tão forte, as feridas não os soltam, e assim não permitem que Jesus chegue perto deles. Eles não olham para Jesus, mas ainda anseiam por liberdade. Então ela ainda me manda mensagem perguntando, pode me ajudar? Respondo, não posso, só Deus pode te ajudar. Então, se aceitar a ajuda de Jesus, eu te aconselharei. Mas, infelizmente, ela não consegue largar isso. Então, se consciente dos seus pecados, não se lamente, mas olhe e viva. Jesus é nosso único Salvador, e embora milhões que precisam ser curados rejeitem sua misericórdia, oferecida a nenhum que confia em seus méritos, será deixado para perecer. Embora percebamos nossa condição de desamparo sem Cristo, não devemos desanimar. Devemos confiar num Salvador crucificado e ressurreto. Pobre alma doente pelo pecado e desanimada, olhe e viva. Jesus empenhou sua palavra. Ele salvará todos que vierem a Ele e se entregarem. Venha a Jesus, receba paz e descanso. A bênção já é sua. Satanás sugere. Como? Com pensamentos negativos. Satanás diz que você está desamparado e não pode se abençoar. É verdade. Mas exalte Jesus. Tem um Salvador ressurreto. Mais uma oração que devemos fazer. Quando o diabo disser para não nos arrependermos, diga, tenho um Salvador ressuscitado. Nele confio, ele não permitirá minha confusão. Em seu nome eu triunfo. Ele é minha retidão e minha coroa de regozijo. Que ninguém se sinta sem esperança, pois não está. Você pode se sentir pecador e perdido, mas é por isso que precisa de um Salvador. Se tem pecados a confessar, não perca tempo. Esses momentos são valiosos. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados, pois Jesus prometeu. Precioso Salvador, Ele nos recebe de braços abertos e seu coração de amor espera nos abençoar.
Alguns parecem sentir que precisam passar por um período de prova e demonstrar ao Senhor que estão reformados para poderem clamar por sua bênção, mas essas queridas almas podem clamar pela bênção agora mesmo. Precisam da graça e do Espírito de Cristo para superar fraquezas e formar um caráter cristão. Jesus ama que venhamos a Ele exatamente como somos, pecadores, desamparados, dependentes. Então, não importa como você se sinta, não importa quão sem esperança pareça, corra para Jesus e apegue-se a Ele. Toda vez que cairmos, corra para Jesus novamente e apegue-se a Ele. Por mais quedas, seu amor, graça e misericórdia infinitos nos acolhem de volta. Mas são nossos pensamentos, não é? Observe que ela diz ali, Satanás sugere. Assim que surge em nós esse desejo, assim que Deus providencia a abertura, o diabo virá contra nós com tudo o que tem, os pensamentos mais poderosos, as circunstâncias mais poderosas, para sugerir que não temos esperança. Vejo isso sempre. Ok, então, histórias de rendição total. Estes seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Devemos nos render e seguir Jesus aonde for. O jovem rico não estava disposto a se render ao que Jesus pediu. Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Venha e siga-me. E então, precisamos reivindicar Gálatas 2:20 para nos rendermos totalmente a como Deus está nos guiando. Ok? Existe uma última coisa que pode nos deter, algo que Ellen White especificamente nos diz que nos impedirá de sermos libertos, e que pode até convidar mais demônios de volta para nós. E essa é a parábola da casa vazia. Vocês se lembram disso? Muito bem. Então, quando um demônio é expulso, ele vai vagar pelo deserto e depois vai voltar e olhar a casa para ver se está vazia. Se a casa estiver vazia, ele trará mais 7 demônios e entrará. Ellen White fala sobre isso. A casa adornada representa a alma que se auto-justifica. Então, o que significa a casa vazia quando nos auto-justificamos? Quando somos libertos e pensamos, sim, eu mesmo fiz, ou posso lidar com isso sozinho. E então os demônios voltarão em maior número quando, depois de ser liberto, você começa a falar como se fosse o responsável pela sua libertação, ou brinca sobre isso e zomba de toda a situação. Cuidado ao sermos libertos para não cairmos na justiça própria. Satanás é expulso por Cristo, mas volta querendo entrar. Ele encontra a casa vazia, limpa e adornada. Apenas a justiça própria está habitando ali. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entram e habitam ali. E o estado final daquele homem se torna pior do que o inicial. A justiça própria, essa maldição, é um adorno humano que Satanás utiliza para sua própria glória. Aqueles que adornam a alma com autoelogio e bajulação preparam o caminho para 7 outros espíritos piores. Na sua própria recepção da verdade, essas almas enganam a si mesmas. Elas estão construindo sobre um alicerce de justiça própria. As orações das congregações podem ser oferecidas a Deus com cerimônias, mas se forem feitas em justiça própria, Deus não se agrada delas. O Senhor declara: declararei a tua justiça e as tuas obras, pois de nada te aproveitarão. Apesar de sua ostentação e morada enfeitada, Satanás entra com uma tropa de anjos maus e toma seu lugar na alma para ajudar no engano. O apóstolo escreve: se, após fugirem da poluição mundial pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem novamente enredados e superados, seu último estado será pior que o inicial. Pois teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o conhecerem, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Assim sendo, precisamos ser cautelosos quando nos é concedida a libertação para que não resvalemos para a justiça própria. Não cairmos na autossuficiência. É, portanto, de suma importância que, após sermos libertos, nos aprofundemos em permanecer aos pés de Jesus, sendo humildes perante Deus. Não devemos, então, começar a pensar: estou livre, vou correr atrás das coisas do mundo, vou começar a ganhar mais dinheiro.
Deixa eu começar a vangloriar-me e a regozijar-me com a minha libertação. Precisamos nos humilhar e correr aos pés de Jesus para estabelecer ou fortalecer a base do nosso relacionamento com Jesus. Sem isso, temos a casa adornada da justiça própria e achamos que conseguimos sozinhos. E então os demônios voltarão com força total. Muito bem, este é o último slide que temos para hoje. Mas oremos. Pai Celestial, agradeço-te pelo exemplo que temos em Jesus. Agradeço-te porque Jesus não lutou contra Satanás no deserto com sua própria força. Ele nos deu o modelo para que pudéssemos seguir. Eu oro para que tu nos ajudes a arrancar e destruir qualquer incredulidade em nossos corações. Que estejamos dispostos a ouvir as tuas palavras e a seguir com todo o nosso poder, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente. Pai, ajuda-nos a nos render completamente a Jesus. Sei que Ele nos dará a vitória em nossas vidas. E, Pai, peço que nos ajudes a nos proteger contra o pecado da justiça própria. Ajuda-nos, Senhor, a nunca olharmos para nós mesmos como se tivéssemos conseguido por conta própria. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que a cada instante, mesmo após sermos livres ou protegidos, ainda somos frágeis e propensos a falhar. E peço que nos tornes humildes e nos ajudes a correr aos pés de Jesus, sabendo que somente um relacionamento vivo com Jesus nos manterá seguros até o fim. Ajuda-nos, Senhor, a priorizar o relacionamento com Jesus todos os dias. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.